Fala, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Eternos, porque finalmente estreou nos cinemas nessa quinta-feira, dia 4, e por isso nesse vídeo eu vou falar de todos os detalhes do filme com spoilers, mas se você ainda não assistiu, tem vídeo sem spoilers aqui no canal, o link tá aqui na descrição, porque nesse eu quero falar de tudo e me aprofundar nesses personagens, dessa história, como tudo foi construído e também sobre as cenas pós-créditos, que são duas, então não saia dos cinemas até ver as duas cenas pós-créditos. Mas antes da gente se aprofundar, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries o quanto antes aqui para vocês, e teremos mais vídeos de Eternos, porque, como eu falei, tem muita coisa pra gente falar. Bom, nesse filme a gente viu a origem, né, desses novos heróis e de onde eles vieram, quem foi que criou eles, ou seja, os Celestiais, que também foram os criadores dos Deviantes, e eles tinham como objetivo ajudar as pessoas da Terra contra essa criação, contra os Deviantes, mas ao mesmo tempo eles não podiam interferir nas coisas que aconteciam na Terra sem ser com este propósito de ajudar os humanos contra os Deviantes, ou seja, as guerras entre os humanos eles não poderiam interferir. Antes de começar a falar, inclusive, sobre o Thanos e sobre essa interferência e tudo mais, eu queria falar sobre a origem disso tudo e sobre a explicação, né, dos Eternos. Eu gostei muito da construção desse universo aqui que eles trouxeram e gostei muito de como eles adaptaram a história. Ao longo dos anos, os Eternos tiveram histórias diferentes, até por terem vários Eternos aí a serem explorados no universo da Marvel, mas eu gostei muito de como eles trouxeram a história para o universo cinematográfico da Marvel, inclusive trazendo todas as lacunas por parte da nossa história, né, da história real. Então a gente vê como eles foram inseridos em alguns momentos marcantes da história, também tendo em vista a origem do nome deles, né, como Tenas, de Atenas e por aí vai. Então eu gostei muito, e também gostei muito de como essa história foi contada. A gente tem o momento do presente em que eles têm 7 dias para resolver todo o problema ali na Terra, mas a gente também vê o momento em que eles atuaram na Terra ao longo dos anos antes de Cristo, nesses 7.000 anos aí. E dito isso, também gostei de toda a construção ambiental em torno dos Eternos, inclusive porque tem certa religiosidade em volta deles, né? Então toda a crença de Arishem, mas também com essa relação deles de serem tipo deuses na Terra. Então tudo ali tem uma vibe meio mística. A gente vê isso na composição da música, também dos cenários que eles são inseridos, a forma que eles vêm, né, para a chamada da ação deles. Então eu gostei muito de toda essa construção. Inclusive já aproveito para falar que eu gostei da calma que eles trouxeram para introduzir determinadas questões no filme. Apesar de ter alguns diálogos que tornam algumas apresentações corridas, ainda assim eu gosto muito de como eles trabalharam aqui no filme para justamente trazer esse novo universo, né? Porque a gente realmente está falando de algo totalmente novo. Aliás, esse filme, ele é bastante introdutório. Para mim, se eles não explicassem, por exemplo, toda a questão do Thanos, podia ser um filme totalmente à parte do universo cinematográfico da Marvel. Apesar que também é um filme que constrói o futuro aí pra Marvel e outras possíveis conexões que eu vou discorrendo aqui ao longo do vídeo. E aí, né, vamos falar sobre o Thanos. Gostei muito de como eles explicaram toda a relação do porquê eles não se envolveram quando teve o blip, né, o estalo do Thanos, mas também o retorno das pessoas. Teve um período aí de 5 anos que se passaram, né, e por que que eles não se envolveram? Eles trazem toda essa questão de que eles só estavam ali na Terra realmente para proteger os humanos dessa criação errada dos Celestiais, trazendo os Deviantes, e os Eternos vieram para ajudar os humanos com isso, mas eles não podiam interferir nas relações humanas, porque eles precisavam evoluir. Então, as coisas que aconteceram ao longo da história trouxeram a evolução da humanidade. Por que que eu gosto disso? Primeiro, por toda a proposta que eles trouxeram de introduzir os Eternos na nossa história real, em lacunas da história, inclusive quando a gente vê o Druig simplesmente não querendo, mas não se envolver e não intervir com os humanos,
humanos ali, tendo em vista que eles são seres supremos, faz muito sentido isso, porque colocando da nossa perspectiva, é como se você fosse em algum ambiente selvagem, em uma floresta, e você quisesse alimentar esses animais selvagens. Só que alguém fala pra você, não alimente os animais selvagens, porque eles simplesmente vão desaprender a caçar, e com isso eles não sobreviveriam à floresta, à selva. Então, pra mim, o que a gente vê aqui é basicamente isso. Se você dá tudo ali para os humanos resolverem os problemas deles, eles não vão aprender a realmente resolver os seus problemas, consecutivo a isso, não teriam a sua evolução. Então, para mim, é realmente muito plausível essa explicação. Gostei muito de como eles trouxeram isso aqui para a história, até porque isso é um bom ponto de partida para a descoberta dos Eternos, da criação deles, e também todo o envolvimento deles com os humanos. A partir do momento em que eles conseguem a missão deles, que seria teoricamente exterminar os deviantes da Terra, ou pelo menos eles acreditavam que tinham conseguido ali, eles passaram a viver entre os humanos pelo grande objetivo que o Arishem tinha, né? Que era ter o nascimento de um outro celestial. E consecutivo a isso, eles terem a percepção que era errado. E aí, gente, pra mim, aqui tá a grande beleza do filme, porque a partir do momento que a gente vê os Eternos tendo contato ali com os humanos, né, a gente também vê como a humanidade modificou eles, seja nas sensações deles, seja em como eles se sentiam com relação aos humanos. A gente tem muito forte isso, principalmente no arco da Cersei, da Duende e do Phastos. E é muito bonita toda essa relação com a humanidade, porque a partir daí a gente tem várias discussões muito aprofundadas sobre a humanidade. E aí, trazendo a analogia da selva de novo, é basicamente como se eles tivessem dado nome ao pet, né? Então eles se apegaram aos humanos e, consecutivo a isso, aprenderam algumas sensações, alguns sentimentos dos humanos. E pra mim tá aí a beleza desse filme, nesse aprofundamento, nessa discussão, principalmente depois da gente ter tido algo tão grave quanto foi o blip, o estalo do Thanos, a exterminação de metade da humanidade. E é legal até que eles incluíram, né, como o blip também atrapalhou no objetivo deles. E mesmo assim eles não interviram. Então, assim, gostei muito de como tudo se conectou, de como tudo se explicou. E aí, trazendo essa discussão da humanidade, eu queria falar um pouquinho de cada um dos personagens e como eles foram construídos. Apesar da gente ter um foco maior no Ikaris e da Cersei, ainda assim a gente consegue ter um trabalho maior nos outros Eternos ao longo aí do filme. E também gostei da relação entre os Eternos, né? Não só individualmente. Então, por exemplo, a gente tem aí um aprofundamento muito grande na relação do Gilgamesh com Athena, porque a partir daí a gente vê que o envolvimento não é só entre os humanos, mas também entre eles. A gente tem algo assim no arco da Cersei com o Ikaris, já vamos chegar lá. Mas também gostei como eles trabalharam a individualidade de cada um, porque isso vai ser completamente essencial, inclusive pra gente chegar naquele final em que a Cersei ela consegue absorver, né? Não sei se seria a forma mais correta de explicar isso, mas ela absorve a energia dos outros para conseguir vencer ali o Celestial no final. E aí, olha que interessante, da mesma forma que a individualidade é muito importante para esse momento, também o conjunto é muito importante. E eu falo isso porque eu gostei muito de como o filme construiu desde o início a relação em conjunto deles, inclusive em batalha, né? A gente tem uma cena de abertura muito bonita, mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho frustrada com os poderes da Athena, como eles foram demonstrados, porque apesar da gente ter esse momento da batalha ali, em que a gente vê os poderes dela, a gente tem real noção de quão forte ela é ali no final, quando o Deviante inclusive usa, né, dessa relação dela com o Gilgamesh para tentar ferir ela, e no final ela acaba vencendo. Ela se lembra de quem ela é. E é por isso que eu falo, é muito importante como eles constroem a relação entre personagens também aí no filme. E apesar disso ser explicado, né, de vir ali com toda a relação do Mad e o Iri,
ainda assim, ela é uma personagem que deixa um gostinho de quero mais. E eu acredito que vem aí, principalmente quando a gente tem a cena final, a cena pós-créditos. Então faz sentido que eles não tenham entregado tudo nesse filme. Como eu falei, tem muitas coisas aqui que são introduções. Então também tinha essa importância pra gente ver essa intervenção, né, que tinha nos poderes dela. Foi o que eu tinha falado no meu vídeo sem spoilers. Eu consigo compreender, mas eu realmente queria ter visto mais da personagem. Então é um misto assim de só frustração mesmo, com expectativa. E falando de relação entre os personagens, também gostei muito da relação que eles construíram do Druig com a Makkari. Eles são personagens que, apesar de não ter um super foco neles, como que nem é trabalhar na Cersei e no Ikaris, ainda assim eles têm um peso muito importante. O Druig, ele vem como essa primeira quebra, né, de um Eterno com o objetivo deles. Então ele acaba se envolvendo sim com os humanos e a partir disso a gente vê que os outros também tiveram seus envolvimentos conforme a gente vai acompanhando a história entre presente e passado. A Makkari, lógico, por toda a questão da representatividade, mas a gente também vê o quão poderosa ela é, inclusive na cena final. Então a gente também vê aqui, ó, como as emoções dela, do envolvimento dela com o Druig, mesmo que numa relação de amizade, não necessariamente romântica, apesar que no final eles deixam implícito que poderia ter uma relação ali, mas eu vou falar como essa relação de amizade que vem desde ali do passado, né, quando eles começam a meio que quebrar as regras, né, e fica um negócio entre eles. E olha aí que importante, inclusive, esse paralelo quando eu falo da religiosidade em torno da história, né, eles seriam os primeiros seguidores ali a omitir os mandamentos, mesmo que num início sutil. Ah, era só uma briga de bar ali que o Druig se envolveu. Ah, era só um pequeno roubo ali que a Makkari estava fazendo. E eu acho que isso fala muito sobre esse filme, a forma com que eles constroem as coisas, tudo com muita calma, realmente. Algo completamente inofensivo aqui vai ser algo grandioso ali na frente. Inclusive quando a gente vê o Phastos, né, também se envolvendo com os humanos, ele querendo dar uma tecnologia muito maior aí do que realmente era necessário para aquele momento. Seria só um empurrãozinho ali para os humanos e a partir disso o que eles fariam com aquela tecnologia. Inclusive, a partir do Phastos também a gente consegue ver como que certa intervenção deles também poderia ocasionar em problemáticas. Então a gente tem isso tanto com a relação ali da bomba atômica, quando ele revela o porquê ele se afastou dos humanos, mas também com as armas, em que a gente tem aquele primeiro momento da Athena, né, se transformando. E para mim o Phastos, ele é um dos personagens mais importantes desse filme. Primeiro com toda essa relação dos poderes, né, e das suas criações. Inclusive eu acredito que ele pode ter grande conexão com o Shang-Chi. Isso é algo que eu vou falar em outro vídeo, mas para mim aí tá uma das principais conexões de como que a gente tá vendo da construção do universo cinematográfico da Marvel nessa nova fase pode acabar se conectando com os Eternos e também tem a ver com a cena pós-créditos do Eros, tendo em vista todo o final aí do filme. E também toda a relação humana que ele tem. A gente tem, lógico, toda a questão da representatividade com o personagem, mas eu gosto muito de como eles trabalharam os sentimentos de forma singela, de como ele aprendeu a amar os humanos e que para ele a simplicidade da vida era o mais importante do que qualquer outra intervenção ou objetivo que ele tinha. Isso, inclusive, é muito importante para essa discussão de humanidade que o filme traz. A gente vê como eles foram modificados a partir dos envolvimentos humanos que eles tiveram. E isso é muito importante para eles se tornarem contra a Arishem. E isso a gente também vê na Duende, mas a Duende, ela tem uma relação um pouco diferente, porque é como ela mesma explica, né? Ela passou a entender mais sobre a imagem dela, ela começa a questionar por que ela foi criada daquela forma. Existia muita frustração pela paixão que ela tinha no Ikaris, existia muita frustração desse não crescimento, dessa síndrome, né, de Peter Pan real, né, aí no caso ela realmente não envelhecia por uma questão dos Eternos mesmo. Eles não envelhecem, não morrem, por exemplo, num acidente de carro que nenhum humano morreria, eles morrem ali, que nem a gente viu, né, por causa de determinados poderes e tudo mais. E também a Cersei, né, que ela é extremamente importante para toda
essa reviravolta, né, para eles entenderem que o objetivo deles não é tão bom assim. Até porque a gente vê que ela é uma personagem que conviveu realmente de forma aprofundada com os humanos, se envolveu com um humano, inclusive, mesmo que tenha poderes ali, ainda assim ela não era ciente disso, mas até então o que é construído aqui, né, no filme do Eternos, ele vem como essa pessoa normal e ela é uma pessoa que vem com uma bondade muito forte e muito do meu entendimento, pelo que eu vi ali do filme, vem pelo aprendizado dela de amor. E é muito interessante como a gente vê o entendimento de amor de formas diferentes quando a gente tem a Cersei e o Ikaris. A Cersei, desde o início, a gente vê como ela era envolvida com as pessoas, né? Tanto que em um momento muito sutil lá, o Ikaris até falou assim: ah, pra eu ficar perto de você, eu também preciso me envolver nessas coisas. O objetivo dele não era realmente a humanidade ali, mas sim ela. Mas ela sempre teve muito interesse nos humanos e em ajudar os humanos. E gostei muito, gente, de como eles construíram a relação desses dois personagens de forma muito intensa, a ponto da gente ter uma cena de sexo em um filme da Marvel. Parece besteira falar isso, mas, se eu não me engano, é a primeira cena de sexo da Marvel. Mesmo que a Marvel já tenha trabalhado com algumas relações aí, né, como por exemplo a Peppers e o Homem de Ferro, nunca tinha tido algo tão aprofundado nesse sentido. E é por isso que eu falo, né, esse filme, ele se aprofunda, ele é um filme muito maduro nas suas discussões, e aí quando a gente fala sobre a relação com a humanidade, a gente também tem nessa questão, nesse envolvimento, e também nessa diferença de entendimento. Então assim, o filme ele trabalha muito bem essas diferentes perspectivas, né, a ponto do Ikaris ter um distanciamento dos humanos, e de seguir sua religiosidade, e querer ir até o fim com o objetivo dos celestiais, a ponto de trair até mesmo a sua líder, a Jaqen. Gente, como eu gostei da Jaqen. Fiquei triste com a morte tão prematura dela e gosto que eles trazem esse quê de vilania, né? Apesar de acreditar que o personagem pode ter sim sua redenção próximo do final e também com toda a cena dele indo pro sol, que a gente vê ali no final, e como inclusive os poderes dele também foram importantes para a morte do Celestial, ele não conseguiu ir além. O amor criado por ele, mesmo que não pela humanidade, mas sim pela Cersei, impediu com que ele realmente fosse esse robô, né? Pela simplicidade da palavra do que foi revelado os Eternos serem, né? Meros robôs dos Celestiais, em que tem suas memórias rebutadas e aí vai para outro planeta. E por último, mas não menos importante, a gente tem o Kingo, que traz a nossa essência da Marvel, né? Ele é o alívio cômico junto com o Karun, e gostei de como eles envolveram a história dele, inclusive com o Bollywood ali, até para trazer alguns momentos cômicos mesmo durante a ação. E falando de piada e alívio cômico, eu não podia deixar de falar sobre as piadas da DC. Como eu tinha falado no meu vídeo sem spoilers, gente, eu achei tudo muito respeitoso. Acho que é só a galera mesmo que briga, DC, Marvel, e eu acho que você pode aproveitar os dois universos, tanto que as próprias empresas vão aí tá trocando farpas no melhor dos sentidos, né? Gostei, lógico, deles utilizarem tanto a brincadeira, né, ali do Superman, até pela similaridade dos poderes, mas também ter aquele momento lá, é meu amigo da faculdade, que eles ficam toda hora, né, inclusive falando isso, que era amigo da faculdade, e aí eu faço as perguntas se queria que chamasse ele de Clark no final das contas, mas também a piada ali com o Batman, por causa da relação do Kingo com o Karun, e a gente também tem outras similaridades, né, como a Mikari ser quase um Flash, assim como a Athena, uma Mulher Maravilha, enfim, quase a própria Liga da Justiça ali sendo construída. Cara, muito bom, eu gosto quando tem essas piadas do bem. E falando em ação, gostei muito da ação desse filme, porque apesar de ser um filme que tem diálogos bastante aprofundados, ainda assim tem uma ação muito bem distribuída. Então a gente tem um momento inicial ali para inclusive demonstrar como eles são em ação, como eles trabalham em conjunto, mas também conforme vai aumentando, né, esses objetivos, conforme vai se aprofundando no objetivo do Arishem, também trazendo os deviantes de novo. E falando nos deviantes, gostei muito de como o filme trabalhou a forma também de evolução dos deviantes, porque da mesma forma que a gente tem os Eternos e tem a modificação deles conforme as relações humanas que eles têm, os deviantes, eles também têm a sua evolução ao longo dos anos que eles tiveram ali. Isso é algo que é falado mais de início nos quadrinhos e eu gostei
gostei que eles trouxeram como uma surpresa assim pro filme. Então foi algo que realmente me surpreendeu. Agora, uma coisa que eu preciso falar, que inclusive eu ressaltei na minha análise sem spoilers, é que algumas cenas eu não gostei de como foi construída. E uma dessas cenas é justamente o ponto de virada da Cersei, porque eu entendo toda a relação dela ser escolhida, mas eles trazem como se ela tivesse tido uma dificuldade muito grande em se conectar com a Arishem, mas eu senti que eles não mostraram tanto ela tentando se conectar. É por isso que eu falo, eles têm alguns diálogos que explicam isso, tipo, ela vai lá e fala, eu tenho tentado há muito tempo, mas a gente não vê ela realmente tentando. Então, quando a gente tem esse momento em que ela tem a comunicação, tudo ali pareceu uma virada muito grande. Por quê? Primeiro, quando ela fala, eu tenho tentado, se eu não me engano foi o Gilgamesh que fala, tente ouvir mais e não conversar. E aí, quando ela consegue ali no momento, ela começa a perguntar várias coisas. Então, ela não de fato está ouvindo ali. E também como o Arishem explica tudo. Fala, agora tá no momento de você saber. Sendo que ela não tinha conseguido essa comunicação. Então, eu senti esse ponto de virada. Ainda mais um filme que trabalhou tão bem a calmaria em algumas questões, isso foi algo muito rápido. Eles poderiam talvez ter trazido alguns pontos de discussão ali entre o Ikaris e a Jaqen e não também ter sido algo revelado. Eu posso também estar falando besteira e não ter percebido as sutilezas. Talvez reassistindo ao filme eu tenha uma percepção maior, mas quando chegou nesse momento, pelo menos ali quando eu assisti, eu senti que foi um ponto de virada muito rápido para algo tão importante num filme que trabalhou tão bem a sua calmaria, reforçando aqui. E isso é algo que repete em outros momentos, não momentos tão chave, mas algumas coisas que são explicadas em diálogos, né? A Marvel, ela tem isso frequentemente na realidade. E é por isso que eu falo, a gente ainda tem a fórmula Marvel aqui nesse filme. Apesar da gente ter esse aprofundamento maior nos personagens, nos diálogos e nessas cenas trabalhadas com mais calma, ainda assim a gente tem um alívio cômico, a gente tem diálogos bem explicativos, ao invés de construção de cenas reais. Dito isso, eu sinto que esse filme, ele é uma grande introdução para algo muito maior. Apesar da gente ter momentos que são bem grandiosos, eu sinto que ele é realmente uma grande introdução. Então, alguns momentos que eram para ser épicos, eles são mais contidos, por ser uma grande introdução. E eu acho que tá aí um dos motivos do porquê as pessoas têm reclamado um pouco desse filme. Mas eu não acho que é um filme ruim, tá? Tem essas pequenas questões de algumas construções de cena, tem algumas questões de efeitos visuais, né? Por exemplo, a cena da Cersei tentando chegar ali até o vulcão é uma cena que dá pra perceber bem os efeitos visuais. Tem uma cena específica da nave em que ela vai voar e aí a gente consegue ver que é um movimento bem duro, mas de uma forma geral não foi algo que me incomodou, não acho que me atrapalhou. Inclusive nos momentos de ação e de poderes também, os efeitos eles estão muito bem feitos. Não foi algo que atrapalhou no desenvolvimento do filme ou no desenvolvimento dessa história. Eu acho que Eternos constrói uma história muito coerente e cheio de reviravoltas, inclusive. Apesar de eu falar, tem algumas cenas que elas são construídas como introdução e por isso perde o tom épico, a gente também refletindo sobre o filme de uma forma geral, a gente vê quantas reviravoltas teve dentro dessa história. Talvez algo que algumas pessoas construiriam em 2 filmes. É por isso que eu falo, a gente tem aí um filme com mais de 2 horas, a gente não sente, e eu acho que as cenas de ação, elas são muito bem distribuídas, eu acho que o universo é muito bem construído, os personagens são muito bem construídos, e gosto muito, inclusive, quando a gente tem essa construção dos personagens, o envolvimento deles da humanidade, como isso intervém dentro do objetivo deles, e como dentro dessa criação, a gente acaba tendo personalidades diferentes, inclusive pelas vivências que cada um teve ali na Terra. Foi como eu falei no meu vídeo sem spoilers, esse filme, ele realmente tem um aprofundamento muito grande quando se trata dos assuntos e da relação da humanidade, as discussões que trazem sobre humanidade e a importância disso tudo, ainda mais num filme que se propõe a pegar a nossa história real. Então ele é um filme que também consegue te colocar dentro dessa história, mesmo que num universo fantasioso. E aí, chegando no final, né, a gente tem um momento que a Cersei, ela vai ser punida por um celestial, em que nesse momento
momento o Danny revelaria algo. E aí a gente chega nas cenas pós-créditos que complementa esse final. A primeira é a aparição do Eros, que é o irmão do Thanos, pra quem não sabe, e ele fala que sabe como encontrar os Eternos que foram raptados pelos Celestiais. E é muito interessante, gente, olha aí, ele fala que consegue captar o sinal, ele sabe onde eles estão. E prestem muita atenção nisso, porque eu acredito que possa ter algo muito relacionado à tecnologia criada pelo Phastos. Primeiro, toda essa tecnologia de conexão entre os Eternos, inclusive o Eros, ele é filho, né, de Eternos. E também com a segunda cena pós-créditos, que a gente vê o Dave tendo ali acesso à lâmina de ébano. Isso é muito interessante porque tem a ver com a revelação que ele ia dar para Cersei, falando do histórico da família dele. E a lâmina de ébano é o que tornaria ele o Cavaleiro Negro. Mas a gente vê alguém interrompendo, né? A gente ouve uma voz falando: não sei se você tem certeza, não sei se você quer aí pegar nessa espada mesmo. Apesar de ser um item envolto de magia e seria benéfico para ele também, como por exemplo, ele também não morrer com facilidade como um humano morre, ainda assim a gente consegue perceber que não é uma magia muito do bem ali, e que é uma magia que corrompe essa pessoa. Algo bem similar ao que a gente viu ali do livro de WandaVision. A gente não sabe exatamente como a Marvel vai construir toda essa relação, mas é interessante isso. A gente ainda não tem ele dito como Cavaleiro Negro. Aqui é realmente uma introdução, né, disso tudo, porque foi como eu falei, a gente vê ele como alguém normal, mas é algo que vai acontecer em algum momento e é algo que faz parte do histórico familiar dele. E aí eu acho que vale um vídeo falando só sobre as cenas pós-créditos de forma aprofundada, mas eu não queria deixar de falar sobre elas aqui também nesse vídeo com spoilers, pra gente inclusive levantar essa discussão do futuro do universo cinematográfico da Marvel. E eu gosto de como essas cenas pós-créditos foram inseridas no filme, porque elas também são respostas já para esse final. Não é só algo que diz: olha, vem aí, vamos trabalhar o Eros aqui, também vamos trabalhar o Cavaleiro Negro. É uma grande introdução para esses personagens, mas também responde parte desse final do filme que fica em aberto, traz, né? Os Eternos vão retornar sem a gente ter que esperar muito. Então é isso, gente. Eternos, de uma forma geral, é um filme que eu gostei bastante. Gostei muito dessas cenas pós-créditos. Gostei muito desse universo que eles incluem aqui para essa história do universo cinematográfico da Marvel, que a gente já conhece, como complementa, né, tudo isso e traz a grandiosidade do que é essa fase nova da Marvel. E possíveis conexões que a gente tem aí pra história. Eu acho que realmente a gente acha que viu algo extremamente épico em Vingadores. Eu acredito que eles estão construindo algo maior ainda. E, gente, é muito empolgante ver isso tudo acontecer. Não sei porque a crítica criticou tanto esse filme. Eu acho que ele é um filme só que é diferente, a forma que é trabalhado algumas coisas, mas a fórmula ainda tá ali. Gostei muito de como todos esses personagens são construídos. Existem algumas questões minhas com o filme mesmo, que eu falei ao longo do vídeo, mas é um universo que eu quero continuar assistindo. É um universo que me empolga e muito, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme? Superou as expectativas de vocês? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!